3. Fale primeiramente sobre os seus erros. A minha sobrinha, Josephine Carnegie, havia chegado a Nova York para ser a minha secretária. Ela tinha 19 anos, tinha concluído o ensino médio já fazia 3 anos e a sua experiência de negócios era um pouco mais do que nula. Ela tornou-se uma das secretárias mais proficientes a oeste do Canal de Suez. Mas no começo, ela era bem suscetível a melhorar. Um dia, quando eu comecei a criticá-la, eu disse a mim mesmo: espera um pouco, Dale Carnegie, só um minuto. Você tem o dobro da idade de Josephine. Você tem 10.000 vezes mais experiência comercial do que ela. Como você espera que ela tenha o seu ponto de vista, o seu julgamento, a sua iniciativa, mesmo que sejam medíocres? E só um minuto, Dale, o que você fazia quando tinha 19 anos? Lembre-se dos erros burros e as gafes que você cometia. Lembre-se quando você fez isso e aquilo. Após pensar a respeito, honesta e imparcialmente, eu concluí que a Josephine era muito melhor do que eu havia sido com a mesma idade, e, que tenho vergonha em admitir, eu não estava a elogiando por isso. Então, depois disto, quando eu queria chamar a atenção da Josephine quanto a um erro, eu começava dizendo: você cometeu um erro, Josephine, mas Deus sabe que não é pior do que muitos que eu já fiz. Você não nasceu com discernimento. Isso vem apenas com experiência, e você é melhor do que eu quando eu tinha sua idade. Eu sou culpado de tantas coisas ridículas e estúpidas que sinto pouca inclinação para criticar você ou qualquer outra pessoa. Mas você não acha que seria mais sensato fazer tal coisa? Não é tão difícil ouvir uma lista de suas falhas, se a pessoa fazendo a crítica começa humildemente admitindo que ela também está longe de ser impecável. E.G. Dillistone, um engenheiro em Brandon, Manitoba, Canadá, estava tendo problemas com a sua nova secretária. As cartas que ele ditava estavam chegando à sua mesa com 2 ou 3 erros de ortografia por página. O Sr. Dillistone reportou como ele resolveu este problema. Como muitos engenheiros, não me destaquei pelo meu inglês excelente ou pela minha ortografia. Por muitos anos, eu mantive um bloco preto com um índice das palavras com que eu tinha dificuldade de ortografia. Quando tornou-se aparente que meramente apontando os erros eu não iria fazer a minha secretária fazer um trabalho de revisão e de consulta ao dicionário, resolvi tentar outra abordagem. Quando a próxima carta chegou à minha atenção contendo erros, eu me sentei com a datilógrafa e disse: esta palavra aqui não parece estar certa. É uma das palavras que eu sempre tenho dificuldade. É por isso que eu comecei a fazer o meu livro de ortografia. Eu abri o livro na página certa. Sim, aqui está. Eu observo a minha ortografia agora, porque as pessoas nos julgam pelas nossas cartas, e os erros de ortografia fazem-nos parecer menos profissionais. Não sei se ela adotou o meu sistema ou não, mas desde que tivemos aquela conversa, a frequência de erros de ortografia foi consideravelmente menor. O gentil príncipe Bernard von Bülow aprendeu a necessidade urgente de fazer isso em 1909. Von Bülow era o então chanceler imperial da Alemanha, e quem estava assentado no trono na época era William II, William o Arrogante, William, o último dos Kaisers alemães. Ele montou um exército e uma armada das quais ele se gabava que poderiam fazer todas as façanhas imagináveis e inimagináveis. Foi então que coisas surpreendentes aconteceram. O Kaiser disse coisas, algumas delas incríveis, algumas que abalaram o continente e começaram uma série de explosões ouvidas ao redor do mundo. Para piorar as coisas, o Kaiser fazia anúncios tolos, egoístas e absurdos em público. E ele os fez enquanto era hóspede na Inglaterra e deu sua permissão real para que fossem publicados no jornal Daily Telegraph. Por exemplo, ele declarou que ele era o único alemão que queria ser amigo dos ingleses, que ele estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele, e somente ele, tinha salvado a Inglaterra de ser humilhada no pó pela Rússia e França,
que foi o seu plano de campanha que permitiu que Lord Roberts da Inglaterra derrotasse os Boers na África do Sul, e assim por diante. Nenhuma destas palavras incríveis havia sido pronunciada dos lábios de um rei europeu em tempos de paz nos últimos 100 anos. O continente inteiro ficou furioso como vespas no vespeiro. A Inglaterra estava enraivecida. Estadistas alemães estavam estupefatos. E no meio de toda esta confusão, o Kaiser entrou em pânico e sugeriu ao príncipe von Bülow, o chanceler imperial, que ele assumisse a culpa. Sim, ele queria que von Bülow anunciasse que era de sua inteira responsabilidade que ele havia aconselhado o monarca a dizer estas coisas incríveis. Mas Vossa Majestade, von Bülow protestou, eu acredito que seja impossível que alguém na Alemanha ou na Inglaterra acredite que eu seria capaz de aconselhar a Vossa Majestade a dizer tal coisa. No momento em que essas palavras saíram da boca de von Bülow, ele percebeu que havia cometido um erro grave. O Kaiser explodiu. O senhor acha que sou burro? Ele gritou. Capaz de erros que você jamais poderia ter cometido. Von Bülow sabia que ele deveria ter elogiado antes de condenar, mas já que era muito tarde para isso, então ele tomou o passo seguinte. Ele elogiou depois da crítica, e funcionou uma maravilha. Estou longe de sugerir isso, ele respondeu respeitosamente. Vossa Majestade é melhor do que eu em muitas coisas, não apenas, é claro, no conhecimento naval e militar, mas acima de tudo, na ciência natural. Muitas vezes eu ouvi Vossa Majestade com admiração explicando o barômetro, ou o telégrafo sem fio, ou os raios Röntgen. Sou vergonhosamente ignorante em todas as áreas da ciência natural, não tenho noção nenhuma de química ou física e sou completamente incapaz de explicar os mais simples fenômenos naturais. Mas, von Bülow continuou, em compensação, eu possuo algum conhecimento histórico e talvez certas qualidades úteis na política e especialmente na diplomacia. O Kaiser encheu-se de vaidade. Von Bülow o tinha elogiado. Von Bülow o havia exaltado e havia se humilhado. O Kaiser podia ter perdoado qualquer coisa depois disso. Eu não falei sempre, ele exclamou com entusiasmo, que nós somos famosos juntos, que um completa o outro? Nós devemos ficar juntos e ficaremos. Ele cumprimentou von Bülow não uma vez, mas diversas vezes, e mais tarde, naquele dia, cheio de entusiasmo, ele exclamou com os punhos levantados. Se alguém ousar dizer qualquer coisa para mim contra o príncipe von Bülow, eu lhe darei um soco no nariz. Von Bülow salvou a sua pele em tempo, mas, mesmo sendo um diplomata astuto, ele havia cometido um erro. Ele deveria ter começado a falar sobre os seus desconhecimentos e a superioridade de William, não dando a entender que o Kaiser era um burro em busca de um guardião. Se algumas frases de humilhação a nosso respeito e frases de elogio sobre a outra pessoa podem transformar um Kaiser arrogante e insultado em um amigo verdadeiro, imagine o que a humildade e elogio podem fazer por você e eu em nossos contatos diários. Usados corretamente, eles farão milagres verdadeiros nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo que não tenha sido corrigido, pode ajudar a convencer outra pessoa a mudar o seu comportamento. Isso foi ilustrado mais recentemente por Clarence Zerhusen, de Timonium, Maryland, quando ele descobriu que o seu filho de 15 anos estava experimentando cigarros. Naturalmente, eu não queria que David fumasse, o Sr. Zerhusen nos contou. Mas a sua mãe e eu fumávamos cigarros. Nós estávamos dando um mau exemplo a ele o tempo todo. Eu expliquei a David como eu comecei a fumar, mais ou menos na sua idade, e como a nicotina havia me viciado e que agora era praticamente impossível para eu parar. Eu o recordei de como era irritante a minha tosse e como ele havia insistido para eu parar de fumar alguns anos antes. Eu não o exortei a parar, ou fiz ameaças, ou o adverti sobre os seus perigos. Tudo o que fiz foi apontar como eu fiquei viciado em cigarros e o que isso significou para mim.
Ele pensou um pouco a respeito e decidiu que não fumaria até que ele se formasse do ensino médio. Com o passar dos anos, David não voltou a fumar e nunca teve essa intenção. Como resultado daquela conversa, eu também decidi parar de fumar e, com o apoio de minha família, eu consegui. Um bom líder segue este princípio. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar outra pessoa.